Agora a gente vai falar que nesta terça-feira foi aprovado na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de decreto que acaba com a bitributação para exportação de suco de laranja aos Estados Unidos. Agora a medida segue para o plenário. Para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o autor do projeto, o deputado Alceu Moreira. Muito bom dia, deputado. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Há tempos que não nos falávamos e, claro, agora com uma excelente notícia para evitarmos aí a bitributação do suco de laranja aí para os Estados Unidos. O que compreende de fato esse projeto, esse texto que já foi aprovado na CCJ? Muito bom dia. Bom dia, Renata Maron. É com certeza uma alegria também para mim poder te reencontrar. Nós que conversávamos seguidamente, que agora durante esse tempo, tudo, inclusive, eu não sei mais o presidente da FPA, a gente acaba não tratando desses temas tão corriqueiramente como tratávamos. Mas, de qualquer sorte, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, chegamos ao resultado que nós queríamos da bitributação do suco de laranja. Para que quem está nos vendo saiba, suco de laranja para o Brasil é um ícone. É certamente um dos produtos que são capazes de puxar a esteira do portfólio de produtos de qualidade do mundo. As donas de casa do mundo põem a mão na prateleira do supermercado, na mão de um suco de laranja brasileiro, como uma grife, de ótima qualidade. Bom, um dos maiores importadores de suco de laranja é os Estados Unidos. E os Estados Unidos cobram de taxa de importação do Brasil, como nós não temos acordo de livre comércio com os Estados Unidos para o suco de laranja, eles cobram $441, tá? Enquanto com o México, que produz laranja e é seu vizinho, ele não cobra absolutamente nada. Então, nós temos uma concorrência bastante pesada. Não satisfeita com isso, a Receita Brasileira, não sei de onde tirou, né, acertou uma COSIT, que é uma contribuição, para cobrar 34% sobre a taxa cobrada pelo país importador. Ora, o que significa isso? Significa dizer que nós tínhamos, no país importador, quando ele cobra a taxa, esse recurso é pago pelo exportador e vai para o cofre do país que importa, né? Bom, a Receita, querendo também ter direito a arrecadar alguma coisa sobre o suco de laranja, tributou em cima do que é da contribuição de importação, taxa de importação dos americanos. Então, nós acabamos tendo um problema maior, que é $141 sobre os 430 que já era cobrado pela taxa de importação. O que significou isso? Isso começou em 2019 e nós só temos hoje 50% do mercado porque tínhamos contratos de fornecimento em aberto. A cada vez que vence um contrato, nós perdemos capacidade competitiva e acabamos perdendo mercado americano. Então, é algo, pessoal, que não tem nenhuma lógica. Aliás, a Receita Brasileira, ela faz um cálculo como se a incidência de tributo sobre o fato gerador é só aumentar o percentual e arrecada mais. Não. Os tributos exorbitantes não são tolerados. Se a incidência de tributos sobre a base é maior do que a capacidade de pagamento do consumo na concorrência, nós simplesmente perdemos o mercado. Não temos mais como mercado. Se não tem o mercado, nós acabamos não tendo arrecadação de nada. Porque se tu não tem esse mercado, tu não arrecada coisa nenhuma. Mas mais do que isso, quando tu deixa de vender 50% do suco de laranja para o mercado americano, tu tira trabalho, tu tira renda, tira emprego, tira uma série de outras contribuições que ajudam o país, que injetam milhões e milhões e milhões de dólares na economia, que compram, como tu diz, maquinário, tecnologia, pagam mão de obra, investimento, melhora a qualidade, tudo vem do suco de laranja. E aí, a Receita, pura e simples, resolve fazer de maneira arbitrária, absolutamente abusiva, uma bitributação, como se fosse o direito de colocar a mão no bolso de quem produz laranja, sem dó e sem piedade, e levar para os cofres públicos algo que não cabe. Ontem, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça um decreto legislativo que caça da Receita o direito de fazer a bitributação. Isto agora vai para o plenário da Casa. Ontem mesmo já estava buscando assinaturas das lideranças
para votarmos em plenário até o final do ano e aí então ter valor definitivo para eximir essa bitributação danosa ao setor do sul. Deputado, agora como é que estão as conversas, né, para que seja aprovado ali também no plenário? O que já vem sendo feito? Você comentou sobre essas assinaturas, né? A expectativa é que realmente seja aprovada, né, o fim dessa bitributação? Com certeza, se nós tivermos assinatura e estamos conversando com o presidente da casa para ele colocar em pauta, se colocado em pauta, será aprovado. Porque o argumento da oposição, principalmente do PSOL e do PT, é que nós estamos perdendo arrecadação. Ora, não se perde arrecadação do tributo não gerado. Se tu não tem a comercialização, quer dizer, se nós deixarmos como está, os outros contratos de fornecimento de suco de laranja americano vão se vencer e nós certamente não teremos como renovar. Então, nós vamos perder esse mercado. Talvez não se perca agora, nesse momento imediatamente, porque a produção de laranja no mundo está com problema. Né? Os próprios os americanos estão produzindo muito menor que a quantidade que produziam. Tivemos frustração de safra no México e o próprio Brasil também teve uma queda de produção no ano passado. Então, se tu tem menos produto para vender, tu vai ter um preço mais elevado por causa da lei da oferta e procura, e isto acaba, de certa forma, mascarando o processo como se fosse normal. Acontece que nós não temos que fazer um mercado de suco de laranja ou de qualquer produto agrícola como se fosse uma questão espasmódica, né? É eventual. Não, o mercado precisa previsibilidade. Ninguém planta uma muda de laranjeira e começa a colher laranja no dia seguinte. Ele faz um planejamento de longo prazo, tem grande investimento, melhora muito, trabalha muito nisso, e ele não pode ter incerteza que no meio disso um chefete da Receita Federal resolva assaltar o bolso de quem produz e tomar uma parte disso sem que isso tivesse combinado. Não cabe no negócio o sócio oculto. Aquele camarada que nunca plantou e nem produziu uma laranja não pode ganhar sobre ela. Enquanto que cresceriam, por exemplo, né, as nossas competitividades ali, a gente comentou sobre o México há pouco, com esse fim da bitributação, a gente conseguiria abraçar quanto mais aí do mercado norte-americano, que é tão importante, né, para os nossos embarques de laranja, deputado? No mínimo, resgatar os 50% do mercado que perdemos. Né? É claro que com as frustrações de safra dos grandes fornecedores americanos, nós teríamos condição de buscar um mercado maior. A questão é que nós também temos capacidade produtiva limitada. Nós temos neste ano uma safra boa de laranja, mas tivemos uma frustração de safra no ano passado. Né? E como se sabe, nós precisamos da produção de laranja por hectare, que vem numa evolução gradativa muito favorável a nós, quer dizer, no mesmo espaço de chão, nós em 10 anos quase quintuplicamos a capacidade produtiva, né? Mas mesmo assim, se tiver frustração de safra, nós temos dificuldade para atender os nossos contratos. Para você ter uma noção, hoje, se alguém no mundo quiser fazer um contrato de suco de laranja com os grandes fornecedores brasileiros, não conseguirão fazer porque eles não têm esse produto para entregar. Pois é, situação bastante complicada que a gente tem que ficar de olho, né? Não poderia deixar de questionar sobre também, deputado, o que vem acontecendo em relação às taxações do agro, né? Tivemos a aprovação em Goiás, o caminho, né, parecia seguir o mesmo ali para o Paraná. Como que o setor vem se articulando, né, e colocando essas questões aí em relação às taxações no setor? Bom, na verdade, é um princípio de economia. Né? O agro, na verdade, é gerador originário. O gerador originário é que transforma o solo numa riqueza. Quanto mais tu tributar a produção agrícola, mais tu tira a capacidade competitiva e a capacidade de investimento do produtor. Um cidadão colocar na sua fazenda o 5G, ele vai ter que fazer um grande investimento. Então as pessoas ficam de olho, porque o pessoal está ganhando muito dinheiro nesse processo, e isso é verdade, são fazendeiros que estão ganhando muito dinheiro com a evolução, só que isso ele corre todos os riscos possíveis. Para te ter uma noção, o poder de decisão sobre os líderes agro que implanta no Brasil, homens e mulheres, enquanto os americanos, na faixa de 59 a 8, 38 anos e ainda está tocando as todo o país. Esse pessoal é de um arrojo, de uma capacidade de investimento, modernização, que
que vai dar para o Brasil. Nos próximos 5 anos, por exemplo, nós vamos aumentar nossa produção agrícola em quase 65% a 70% em 5 anos, sem que para isso tenha que se aumentar a área plantada. Isso tudo precisa muito investimento, apropriação de novas tecnologias, modificações de apropriação genética, pesquisa, tecnologia e inovação. Nós temos uma grande barreira que vamos ter que vencer daqui para frente, que é como transformar o nosso país num país o mais independente possível na produção de alimentos. O que significa isso, Renata? Significa dizer o seguinte: eu estou aqui conversando contigo confortavelmente, e lá na China, basta que a China ponha o pé em cima de Taiwan, e no minuto seguinte eu não tenho mais os chips de computador, não tenho mais os semicondutores. Tudo que se move nas nossas lavouras, tá, tem semicondutores. E se nós não tivermos os semicondutores, como vamos produzir? Não dá para imaginar, por exemplo, que um belo momento para o interesse internacional de uma guerra, de um bloco contra outro, deixar a população sem alimento seja uma arma imprescindível, e isso pode perfeitamente tirar do Brasil a sua capacidade produtiva? Sim, isto é verdade. E nós, então, temos que discutir nacionalismo no mundo globalizado. Como nós vamos aumentar a espessura do couro para não sentir a dor do beliscão, né? Como é que nós vamos ter autonomia nesse processo? Isso está para os semicondutores, está para a jazida de potássio. Hoje é mais barato comprar potássio do Canadá, da Ucrânia ou da Rússia. Isso não quer dizer que a nossa jazida não tenha que estar pronta em condição de funcionamento, porque se amanhã ou depois fechar essa possibilidade de exportação, o nosso solo pobre não produz sem potássio e precisa ter a jazida pronta. Nós temos que ter refinaria de petróleo capaz de garantir o petróleo disponível para que nós possamos funcionar. Sim, mas comprar petróleo de fora é mais barato. Tá tudo bem, compra, mas a refinaria tem que estar pronta para funcionar. Assim como é a redistribuição da planta industrial brasileira com as energias alternativas, Renato. Hoje, por exemplo, tu pode colocar um frigorífico, uma secagem, uma produtora de semente ou de derivados de qualquer produto da agricultura em qualquer lugar do Brasil, porque tu pode ter energia contínua, com energia fotovoltaica, eólica, as energias alternativas, bastando ter o gás liquefeito encostado ali do lado. Quando não tiver nenhuma delas, tu encosta o gás. Olha, nós temos um parque industrial inteiro nas grandes cidades, porque lá que tinha logística de transporte e energia. Então, nós acabamos fazendo lavoura fora e indústria dentro dos centros urbanos. Isso terá que sofrer uma grande descentralização. Para isso, precisa da logística de transporte, precisa do trem, da hidrovia, da ferrovia, da rodovia, precisa tudo estar pronto, precisa ter capacidade para fazer isso, para descentralizar o parque industrial, porque isso gera qualidade de vida pela descentralização. Ao invés de ter esses montes de cidades com 2 ou 3 milhões de habitantes, vão ter cidades com 120 mil habitantes espalhados pelo Brasil, com grande qualidade de vida. Isso tudo está no planejamento estratégico do Brasil para os próximos 10 anos. Mas, para isso, quem está no agro, como nós, da Frente Parlamentar da Agricultura, temos que pensar com decenalidade. Como será a previsibilidade dos nossos negócios nos próximos 10 anos? Um minuto para encerrar aqui o programa, não poderia deixar de fazer essa pergunta, essa questão: como está a articulação da FPA, da bancada ruralista, sob aí anúncio, né, de novo ministro da Agricultura? O que vocês têm observado nos bastidores? Bom, Renato, pessoalmente eu sou oposição ao próximo governo, frontalmente oposição. Mas a Frente Parlamentar da Agricultura é uma frente temática e ela trata dos interesses do agro. E, portanto, elas têm que estar incluídas no próximo governo, oferecendo as soluções que são necessárias para o agro funcionar e utilizar-se do contingente gigantesco que nós teremos, mais de 300 deputados e senadores da frente, para fazer valer a vontade do agro no plenário do Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara. Inclusive, com grande evolução no Senado, teremos muito mais gente do agro como que antes. O senhor Rodrigo Pacheco é especialista no engavetamento, né? Ele não deixa aprovar absolutamente nada. Ontem a lei dos defensivos, por exemplo, ele não permitiu a votação outra vez e talvez não põe em pauta. Eu só queria chamar atenção para isso, se me permitisse por um segundo. Imagina que nós tivéssemos, nesse momento que eu converso contigo, descobre-se uma molécula que cura um câncer muito voraz do Brasil, no canto da Escandinávia.
Sabe o que aconteceria? No minuto seguinte, nós queríamos essa molécula aqui para salvar qualquer pessoa. Pois é, mas se essa molécula foi descoberta para tratar da soja, milho, trigo, porco, galinha, bovino, bom, isso tem que ir para a Anvisa e demorar 10 anos, porque senão nós estamos colocando veneno no prato do produtor. A evolução tecnológica e a pesquisa reduzem a quantidade de nutrientes, de herbicidas e inseticidas necessários. É uma burrice não aprovar, mas infelizmente a esquerda brasileira patrocina esse atraso, e isso nós teremos que vencer no plenário da Câmara e do Senado e a Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigada, deputada Alceu Moreira, aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Um excelente dia. Eu que agradeço. Forte abraço. Forte abraço.